Testemunho CCB, jovem curou síndrome Sanfilippo na oração, Congregação Cristã no Brasil. O irmão que presenciou aquele momento não conseguia conter as lágrimas ao ver o jovem, antes tão limitado pela doença, agora levantando os braços em louvor. Era como se o próprio corpo dele, antes preso a uma sentença médica sem esperança, tivesse se tornado um testemunho vivo do poder de Deus. Os médicos haviam dito que a síndrome de Sanfilippo era progressiva, que cada dia seria uma batalha mais difícil, que os órgãos iriam falhando, que a mente se apagaria pouco a pouco. Mas ali, naqueles bancos de madeira simples, entre irmãos que não tinham nada além da fé e da oração, o impossível aconteceu. Não foi com remédios, não foi com terapias, não foi com a ciência dos homens. Foi pela mão do Senhor, que ouve o clamor do seu povo quando este se ajunta em seu nome. O jovem, que chamaremos de Davi para preservar sua identidade, tinha apenas 16 anos quando os sintomas começaram a se agravar. Os pais, servos fiéis da congregação, já haviam passado por muitas noites em claro, não só pelo sofrimento do filho, mas pela angústia de não saber como ajudá-lo. A mãe, uma irmã de oração constante, contava que certas madrugadas ela se ajoelhava ao lado da cama do menino e chorava em silêncio, pedindo a Deus que, se fosse da sua vontade, aliviasse aquele fardo. Não era um pedido egoísta. Ela estava disposta a carregar a cruz, mas pedia forças para que mesmo na doença, o nome do Senhor fosse glorificado. O pai, um irmão de poucas palavras mas de fé inabalável, sempre repetia: se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito. E se Ele curar, será para sua glória. Os primeiros sinais da cura começaram de maneira tão sutil que muitos não perceberam de imediato. Davi, que antes mal conseguia segurar um copo sem tremer, começou a ter mais firmeza nas mãos. Os espasmos que o atormentavam diminuíram. A fala, que já estava se tornando arrastada, voltou a fluir com mais clareza. Os pais, temerosos de criar falsas esperanças, não comentaram com ninguém a princípio. Mas quando, em um culto de domingo, Davi se levantou sozinho, sem a ajuda que sempre precisava, e caminhou até a frente para participar da ceia, os irmãos não puderam conter a emoção. Alguns choraram, outros simplesmente se ajoelharam ali mesmo, agradecendo. Não houve alarde, não houve show, não houve nenhuma palavra fora do que já estava escrito. Só gratidão. Só Deus. O médico que acompanhava o caso, um homem cético em relação a milagres, ficou estarrecido quando os exames começaram a mostrar melhoras inexplicáveis. As enzimas que antes estavam em níveis críticos se normalizaram. Os danos neurológicos, que deveriam ser irreversíveis, regressaram. Em uma consulta, o profissional sem jeito perguntou aos pais: o que vocês estão fazendo diferente? A mãe, com calma, respondeu: nós oramos. E Deus ouviu. O médico não teve resposta. Não porque não quisesse, mas porque a medicina não tinha explicação para aquilo. E quando a ciência não tem resposta, só resta uma coisa: reconhecer que há algo maior do que ela. Mas a cura de Davi não foi só física. Foi também espiritual. Antes da doença, ele era um jovem como outro qualquer, preocupado com coisas passageiras, às vezes negligente com a vida na congregação. Mas depois que passou pela prova, sua fé se tornou diferente. Ele não só voltou a frequentar os cultos com assiduidade, como passou a testemunhar para outros jovens sobre a fidelidade de Deus. Em uma reunião de mocidade, ele disse algo que marcou todos: eu pensei que minha vida ia acabar aos poucos, que eu ia desaparecer sem deixar nada. Mas Deus me mostrou que mesmo no sofrimento Ele estava comigo. E se Ele me curou, não foi para eu viver para mim, mas para servir a Ele. Aquelas palavras, ditas com simplicidade, tocaram corações. Vários jovens que estavam afastados voltaram a se aproximar da congregação depois daquele testemunho. E os milagres não pararam por aí. A família de Davi, que já havia passado por provas financeiras por causa dos tratamentos, começou a receber ajuda de maneira inesperada. Um irmão, dono de uma pequena oficina, ofereceu consertar o carro da família sem cobrar. Outra irmã, que fazia costuras, levou roupas novas para Davi sem que ninguém pedisse. Não foi uma campanha, não foi um pedido público, foi o Espírito Santo tocando nos corações para que a mão direita não soubesse o que a esquerda fazia. E assim, sem alarde, as necessidades foram supridas. Porque quando Deus opera, Ele não faz pelas metade. Ele restaura o corpo, a alma e até as circunstâncias. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu em um culto de ação de graças, alguns meses depois da cura. Davi subiu ao púlpito pela primeira vez na vida. Não para pregar, não para ensinar, mas para agradecer. Com a voz ainda um pouco trêmula pela emoção, ele disse: irmãos, eu não sei por que Deus me escolheu para este milagre. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu sei que Ele é bom. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um aqui.
Não importa o que vocês estão passando, Deus ouve. Ele vê, Ele não esquece dos seus. Depois dessas palavras, muitos se levantaram para orar. Alguns com doenças, outros com fardos emocionais, outros simplesmente com o coração pesado. E naquela noite mais de uma dezena de irmãos receberam respostas, umas imediatas, outras que viriam com o tempo, mas todas certas. A vida de Davi depois da cura não foi um mar de rosas. Ele ainda enfrentava limitações, ainda tinha dias de cansaço, ainda precisava de cuidados. Mas a diferença era que agora ele sabia que mesmo nas fraquezas, Deus era sua força. Em uma ocasião, ele teve uma recaída leve e um dos sintomas voltou por alguns dias. Os pais ficaram apavorados, pensando que a doença havia voltado. Mas Davi, com uma paz que só quem já passou pelo vale da sombra da morte pode ter, disse: se Deus curou uma vez, Ele pode curar de novo. E mesmo que não cure, Ele está no controle. Aquela atitude de confiança abalou até os mais firmes na fé, porque a verdadeira prova não é só receber o milagre, mas confiar em Deus quando Ele escolhe não dar o que pedimos. E assim o testemunho de Davi se espalhou. Não por meio de redes sociais, não por meio de propagandas, mas pelo boca a boca dos irmãos que viram, que oraram, que creram. Em outras congregações começaram a chegar relatos de pessoas que, ao ouvirem a história, se animaram a buscar a Deus com mais fervor. Uma irmã em São Paulo com um filho autista, escreveu uma carta contando que depois de ouvirem o testemunho, ela e o marido começaram a jejuar e orar com mais intensidade, andaram vendo melhoras no menino. Um irmão no Nordeste com problemas renais recebeu a visita de 2 servos que oraram por ele com a mesma fé e os exames melhoraram. Não era uma fórmula, não era uma garantia. Era simplesmente a fé em um Deus que não muda, que ainda hoje fazendo maravilhas entre os que o buscam de todo o coração. Mas talvez o maior milagre não tenha sido a cura em si, mas o que ela representou para a congregação local. Muitos irmãos que estavam frios na fé se reacenderam. Os cultos de oração que antes tinham pouca participação passaram a lotar. Os jovens que muitas vezes se distraíam com coisas do mundo, começaram a valorizar mais os momentos de comunhão. Até as visitas aos enfermos e necessitados aumentaram, porque os servos entenderam que se Deus ouviu por Davi, poderia ouvir por qualquer um. Não era uma questão de merecimento, era uma questão de misericórdia. E quando o povo de Deus entende que a misericórdia não tem limites, a igreja cresce. Não em números, mas em fé. Hoje, anos depois, Davi é um jovem adulto, servindo na congregação como auxiliar nos trabalhos com a mocidade. Ele não esconde as marcas que a doença deixou, algumas limitações físicas ainda existem, mas elas não o definem. O que o define é a certeza de que foi comprado por um preço, e que sua vida não lhe pertence mais. Em uma conversa com o irmão mais novo que estava desanimado, ele disse: às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo. Mas Ele está. Mesmo quando a resposta demora, mesmo quando a prova é dura, Ele está lá. E quando Ele age não há dúvida de que foi Ele. Palavras simples, mas cheias de uma verdade que só quem passou pelo fogo pode transmitir. E assim, este testemunho não é só sobre uma cura. É sobre um Deus que ainda hoje se importa com os seus. Que ainda hoje ouve o clamor do seu povo. Que ainda hoje faz o impossível se tornar possível, não para nos engrandecer, mas para que o seu nome seja exaltado. Que as próximas gerações na congregação cristã no Brasil possam olhar para trás e ver que em meio a um mundo cheio de dúvidas, houve irmãos que creram, que oraram, que não desistiram, e que no tempo certo colheram o fruto da fé não porque eram especiais, mas porque serviam a um Deus que é fiel. Que este relato não seja apenas uma história para ser lida, mas um chamado para que cada um de nós examine nosso coração. Será que temos buscado a Deus com a mesma intensidade? Será que temos confiado nele mesmo quando as circunstâncias dizem que não há esperança? Porque a mesma fé que moveu montanhas no passado pode movê-las hoje. Basta crer, basta perseverar. E acima de tudo, basta reconhecer que sem ele nada somos, mas com ele tudo é possível. Que assim seja para a glória do seu santo nome. Amém. Quando o jovem que recebeu a cura da síndrome de Sanfilippo voltou à congregação pela primeira vez após o milagre, não foi com alarde nem com palavras de orgulho, mas com um silêncio cheio de gratidão. Os irmãos que o conheciam desde criança notaram logo a diferença. Antes, seus passos eram lentos, sua fala arrastada, e seus olhos, embora vivos, carregavam o peso de uma batalha que poucos entendiam. Agora ele caminhava com firmeza, falava com clareza, e em seu rosto havia uma paz que só quem foi tocado pelo dedo de Deus pode ter. Não foi preciso anunciar nada. O próprio corpo dele pregava. Naquela noite, após o culto, muitos se aproximaram.
Alguns com lágrimas nos olhos, outros com um sorriso tímido, mas todos com a mesma pergunta não dita: como foi? Ele não tinha pressa para responder. Sentou-se num banco dos fundos, onde a luz da lâmpada amarela iluminava as páginas da Bíblia aberta no colo de um irmão mais velho. Depois de um longo silêncio, começou a falar, não como quem conta uma história, mas como quem compartilha um segredo sagrado. Eu não entendi na hora, disse ele, olhando para as mãos que antes tremiam e agora seguiam as linhas do inário com precisão. Não foi como nas histórias que a gente ouve, de um momento para outro, não. Foi como se Deus fosse desatando os nós, um por um, devagar. Primeiro foi a dor de cabeça que sumiu. Depois comecei a dormir sem acordar assustado. Aí um dia, minha mãe me chamou para jantar e eu entendi tudo o que ela falou sem precisar que repetisse. Foi assim, aos poucos, como se o Senhor estivesse me ensinando a viver de novo. Um irmão que havia orado por ele por anos interrompeu com a voz embargada. Mas você nunca desanimou? O jovem baixou a cabeça por um instante, como se revivesse aquelas noites. Desanimei sim, muitas vezes. Cheguei a pensar, por que Deus não me tira logo daqui? Mas aí eu lembrava das palavras do irmão na pregação. A fé não é sentir, é crer. Então, mesmo quando não via saída, eu falava, Senhor, eu não aguento, mas o Senhor aguenta por mim. E foi assim, no escuro, que ele me segurou. Nesse momento, uma irmã mais idosa, que havia perdido um filho ainda criança, se aproximou e pôs a mão no ombro dele. Filho, você sabe por que Deus te deu essa cura? Ele olhou para ela, surpreso pela pergunta. Não sei, irmã. Só sei que não foi por merecimento. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Foi para você ver que mesmo quando a gente acha que está sozinho, Ele está lá. E foi para a gente ver que quando a gente ora, Ele ouve. Não é todo mundo que tem o privilégio de carregar uma prova assim e depois contar como Deus venceu. Você agora é uma prova viva de que Ele ainda faz milagres. Não para o mundo, mas para os seus. E assim, naquela roda de irmãos, não havia teorias nem explicações humanas. Havia apenas corações que entendiam que quando Deus age, não é para satisfazer nossa curiosidade, mas para aumentar nossa fé. Nos dias que se seguiram, a notícia da cura se espalhou entre as congregações. Não por meio de redes ou jornais, mas pelo testemunho simples de quem havia visto. Irmãos de outras cidades começaram a visitar a família, não por morbidade, mas para se fortalecerem. Um deles, um obreiro de uma congregação distante, chegou com uma pergunta que muitos faziam em silêncio. Como a família de vocês conseguiu manter a fé por tanto tempo? O pai do jovem, um homem de poucas palavras, mas de oração constante, respondeu sem hesitar. Nós não mantivemos a fé. Foi a fé que nos manteve. Todo dia, antes de dormir, a gente se ajoelhava e falava, Senhor, amanhã pode ser pior, mas o Senhor é o mesmo. Não era força nossa. Era graça. Porque quando a gente não tem mais forças, é que Deus mostra a dele. A mãe acrescentou com a voz tranquila. Teve dias que eu não conseguia nem chorar. Só ficava repetindo, Senhor Jesus, tem misericórdia. E sabe o que é engraçado? As vezes que eu mais sentia que Deus estava longe eram as vezes que Ele estava mais perto. Porque foi nessas horas que Ele me ensinou a depender só dele. Um irmão jovem, que ainda estava aprendendo a caminhar na fé, perguntou, mas e quando a gente ora e a resposta não vem? O pai olhou para ele com um sorriso cansado, mas cheio de paz. Filho, a resposta sempre vem. Às vezes é sim, às vezes é espera, e às vezes é eu tenho coisa melhor para você. O erro é a gente achar que Deus só age do jeito que a gente quer. Ele age do jeito que é melhor. E olha aqui, apontou para o filho, isso aqui não foi só uma cura. Foi uma lição para todos nós. Deus não mudou. A gente é que às vezes esquece que Ele é Deus. Com o passar dos meses, o jovem começou a participar mais ativamente dos cultos. Não como quem exige um lugar, mas como quem sabe que cada oportunidade de servir é um privilégio. Ele ajudava a distribuir os hinos, limpava os bancos antes das reuniões e às vezes, ficava em silêncio no fundo da sala, apenas observando os irmãos orarem. Um dia, o irmão mais velho notou que ele chorava durante um cântico. Não era choro de dor, mas de gratidão. O que foi, filho? Perguntou, sentando-se ao seu lado. Eu estava pensando. O jovem enxugou os olhos. Quantas vezes eu cantei esse hino antes, sem entender direito. Hoje eu canto e sinto cada palavra. Louvor a ti, Senhor Jesus, pela tua graça e amor. Antes eu pedia por cura. Agora, eu só quero agradecer. Porque Ele não só me curou, como me ensinou a viver de um jeito que eu nunca ia aprender se não fosse pela prova. O irmão mais velho apertou a mão dele, sem dizer nada. Não precisava. Ambos sabiam que aquelas lágrimas eram mais valiosas que 1000 palavras. Um domingo, durante o culto de ação de graças, o jovem se levantou para dar seu testemunho.
Não foi algo ensaiado, nem cheio de palavras bonitas. Foi simples, como tudo na congregação deve ser. Ele contou como, nos dias mais difíceis, aprenderá a orar não só com palavras, mas com o coração. Como descobrira que Deus não se importa com a eloquência, mas com a sinceridade. E como, agora, via que cada detalhe da sua vida, até a doença, tinha sido permitido para um propósito maior. Eu não sei por que Deus escolheu me curar, disse ele, olhando para os irmãos. Mas sei que não foi para eu ficar me gabando. Foi para eu contar para vocês que Ele é real, que Ele ouve, que Ele não esquece dos seus. E se Ele fez isso por mim, que não merecia, imagine o que Ele pode fazer por vocês que também não merecem, mas que Ele ama do mesmo jeito. Depois daquele dia, muitos irmãos começaram a se aproximar dele não para ouvir sobre a cura, mas para aprender a orar. Ele não tinha respostas para todas as dúvidas, mas tinha uma coisa que poucos tinham: a certeza de que Deus é fiel, mesmo quando não entendemos. Anos se passaram. O jovem, agora um homem, continuou na mesma congregação, servindo onde podia. Casou-se com uma irmã que desde pequena havia orado por ele. Tiveram filhos e em casa, ensinou-lhes o mesmo que aprenderá, que a fé não é a ausência de provas, mas a certeza de que Deus está no controle. Uma vez, seu filho mais velho perguntou: Pai, como é que a gente sabe que Deus existe? Ele sorriu, pegou a Bíblia e abriu em Hebreus 11. A gente sabe porque a gente vê, não com os olhos, mas com a fé. Você já viu o vento? Não, mas você vê as folhas se mexendo. Assim é com Deus. A gente não vê Ele, mas a gente vê o que Ele faz. E olha aqui, apontou para a família reunida, isso aqui é uma prova. Você, sua mãe, seus irmãos, a gente aqui junto, saudável, servindo a Deus. Isso não é sorte. Isso é graça. E graça a gente não merece. A gente só recebe. E assim, a história daquele milagre não ficou apenas no passado. Ela se tornou parte da vida da congregação, não como um troféu, mas como um lembrete. Deus ainda age, ainda ouve, ainda cura. Não porque a gente é especial, mas porque Ele é bom. E isso, para quem crê, é suficiente. Que este testemunho não seja apenas uma memória, mas um chamado para que em meio às nossas próprias batalhas a gente lembre: o mesmo Deus que abriu os céus para aquele jovem é o mesmo Deus que está conosco hoje. E se Ele fez isso ontem, pode fazer de novo. Basta crer, basta perseverar. E acima de tudo, basta reconhecer que sem Ele nada somos, mas com Ele tudo é possível. Que assim seja para a glória do seu santo nome. Amém.